Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Gente para Negócios. Estamos na segunda temporada. Lembrando que esse ano é um ano muito especial para nós, 30 anos de MH Consult. Eu sou o Rafa Cristofoletti, em um dos microfones. Ao meu lado, sempre ele, Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Salve, Rafa. Prazer estar com você mais uma vez, mas o que eu tenho sentindo falta desses últimos podcasts é que você não está apresentando quem está por trás de tudo isso, que resolve a nossa vida. Sabe por quê? Tem me tratado muito mal aqui na firma, então isso é uma espécie de vingança. Mas não, entendi. Mas tudo bem, já que o chefe pediu aqui, a gente vai fazer esse esforço. Aqui na nossa parte técnica está ele, nosso grande Thiago Santos, que não aparece no vídeo, às vezes até aparece, ele já invadiu aqui o cenário em alguns momentos, está controlando toda essa parafernália de equipamentos que vocês também não estão vendo no ar, mas tem bastante coisa do lado ali para fazer tudo funcionar corretamente. E a gente não pode mostrar ele porque ele fez uma cirurgia no ombro, né? Então tá com tipóia aí, vai pegar mal, aí ele coloca a gente aí, ameaça do ponto de vista legal, né? Então é melhor deixar ele lá nos fundos. Tá nada, tá bem pra caramba. Mas enfim, vamos aqui apresentar a nossa entrevistada de hoje. Mas antes de falar quem é a entrevistada, toda vez que a gente apresenta alguém, você conta uma história de onde você conhece essa pessoa, né? Me conta aí, de onde você conhece essa entrevistada? É alguém próximo a você? Eu estou há 46 anos no ar e eu conheço essa pessoa há 42 anos. Tive que fazer conta agora, você viu? Caramba, 4 anos? Foi 42. Eu tinha 4 anos quando eu conheci essa pessoa, né? Na verdade, o nome dela é Cíntia e o sobrenome é Babler. Por isso que eu conheço ela desde os meus 4 anos de idade. Então, na verdade, não é nepotismo não, Rafa, mas eu trouxe minha irmã aqui porque ela tem uma empresa que está ligada com um assunto que nós estamos tratando também aqui na MH. Eu admiro muito o trabalho que ela tem feito, muito legal, que complementa a educação corporativa, os trabalhos que nós fazemos com cultura, estratégia e inovação. Deixo para você introduzir a Cíntia para que ela mesma fale, mas eu tenho certeza que nossos interlocutores vão curtir o que a Cíntia tem para trazer para a gente. Pois então, Cíntia Babler, ela que é diretora da Vivani Soluções em Bem-Estar, seja muito bem-vinda. Aliás, parabéns pela resiliência em ser irmã do Rogério, tá? Tudo bem com você? Obrigada pelo convite, é uma delícia estar aqui. Depois de assistir tantos episódios, ter a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. E realmente, um dos maiores desafios foi crescer ao lado dele. Eu estou sofrendo bullying aqui no podcast. Hoje é duplo. Legal. Bom, vamos falar então sobre bem-estar, né, Rogério? Bem-estar nas empresas. É verdade. A Cíntia, como eu disse, tem uma empresa orientada para esse tipo de serviços, que está crescendo no mundo corporativo, porque é uma demanda da sociedade. E essa empresa está tratando isso de uma maneira ímpar. Eu admiro muito o trabalho que a Cíntia e a equipe dela tem feito. A Cíntia, inclusive, é uma âncora para mim a hora que eu tenho desafios pessoais. A Cíntia é uma pessoa que é minha referência para trocar ideia. Então, na verdade, em vez dela buscar o irmão mais velho para buscar soluções para a vida, é o contrário, eu que busco com ela. Então, tenho certeza que vocês vão curtir a história. Muito bem. Bom, seguindo aqui o nosso script, né? A primeira questão aqui é sempre tirar o crachá de lado e mostrar o ser humano que está conosco aqui. Fala pra gente então quem é Cíntia na visão de Cíntia. Legal. Eu só não posso perder o gancho de dizer que é uma troca. Na verdade, eu aprendo muito com ele, né? Não é puxar saquismo não, mas de verdade eu aprendo. Mas a Cíntia, além de irmã do Rogério, é mãe do Leonardo, um garotinho de 9 anos, que é um verdadeiro professor para mim também. Acho um desafio hoje educar um ser humano para o mundo, né? E eu acho que é um dos papéis que eu mais gosto e o qual também tenho grandes dificuldades. Mas, além disso, eu sou fonoaudióloga, né, de formação. Atuei na área da saúde durante 15 anos e curto muito falar de saúde e bem-estar. Isso está na minha veia e eu procuro trazer para o meu dia a dia, né? Então, acho que é um exercício para mim também manter esse equilíbrio, porque hoje eu entendo que quando a gente está falando de saúde e bem-estar para as pessoas, a gente precisa viver na prática, né? Então, acho que hoje eu sou essa pessoa em eterna busca pelo equilíbrio mesmo. E fala um pouquinho sobre a tua empresa.
o trabalho realizado? Então, a Vivani é uma empresa na qual estou atuando já há 8 anos. Né? Antes, atuava exclusivamente como fonoaudióloga. Porém, como fonoaudióloga, eu tive meu percurso aí, do qual eu me orgulho muito e que eu curti muito. Né? Acho que tudo que eu sempre fiz, eu mergulhei de cabeça. Né? E como fonoaudióloga, estudei muito o ser humano de forma geral, estudei psicanálise, fui fazer mestrado em clínica e linguagem, matei minha vontade de dar aula em faculdade, em pós-graduação, eu tinha muita vontade de conhecer o mundo acadêmico, atuei muito com inclusão escolar e finalizei minha carreira de fonoaudióloga, por assim dizer, né, a parte clínica, num centro de atenção psicossocial, trabalhando com questões psiquiátricas da infância e adolescência. E tudo isso foi uma grande escola. Então, acho que essa jornada que antecedeu a Vivani foi uma jornada que me preparou para a Vivani ser o que ela é hoje. Porque, de fato, a Vivani nasceu há 25 anos. Eu assumi a Vivani há 8, né? Com a passagem do nosso pai, né, que faleceu há 8 anos atrás, e a empresa era totalmente focada a cuidar de um espaço dentro do ambiente corporativo, que era um clube. Né? E dentro desse clube, o cuidado era oferecer eventos, né, de bem-estar, esportivos, sociais, para a família, né, daqueles colaboradores. E quando eu assumi a empresa, eu percebi que, com o conhecimento que eu trazia da fonoaudiologia e da saúde de forma geral, e inclusive nessa área que eu atuei durante 6 anos, que foi a psiquiatria, eu atuei no SUS. Então, conhecer o modelo SUS de atendimento à saúde pública e as famílias, né, foi uma escola de verdade. E quando eu me deparei com um clube, eu percebi que, poxa vida, eu tenho aqui um espaço, um laboratório para eu atuar com prevenção à saúde. Né? Era uma oportunidade. E eu ganhei esse espaço, eu tive essa oportunidade dentro da empresa e a gente foi cada vez mais se especializando em atuar com prevenção e orientação à saúde e bem-estar. E hoje o nosso trabalho está muito focado nisso. Né? E a gente tem tido muita oportunidade, até pelo cenário que a gente está vivendo da preocupação corporativa de forma geral, com adoecimento, com as pessoas se afastando por burnout, estresse, ansiedade, depressão, que são quadros pós-pandemia, que vinham já de antes da pandemia. O burnout vinha se falando pouco antes da pandemia, com mais intensidade. Chegou uma pandemia e me parece que tudo foi potencializado. Né? Muito. O Brasil, antes da pandemia, já era o segundo, né, em ansiedade, afastamento por ansiedade. E hoje, né, infelizmente, estamos entre os primeiros, realmente. E até, né, recentemente, há 1 ano, para falar a verdade, o burnout, né, virou uma doença ocupacional e as empresas estão cada vez mais preocupadas, então, com a saúde mental dos colaboradores. E isso acaba abrindo um campo muito grande para a gente falar em promoção e prevenção na saúde. Porque depois do problema instalado, você só tem que apagar incêndio. Então, o nosso trabalho é mostrar que existe muito a ser feito antes que isso aconteça. E é muito triste e desafiador, né, você ter dentro da sua empresa colaboradores com esse tipo de quadro. Eu já passei por inúmeras situações gerenciando equipes, né, e também... Você passou por uma situação dessa, né, Rafa? Eu já tive uma situação em 2011 de uma TAG, que chama, que é transtorno de ansiedade generalizada, em função ali de querer acumular 2, 3 trabalhos e mais uma questão de um assalto que aconteceu ali, um estresse pós-traumático. Aquilo me deu uma bugada no cérebro e, né, pelo estilo de vida que eu levava também, jornalista, acho que eu até brinco, né, lá é o contrário, jornalista é raro quem não tem algum tipo de problema de ordem de ordem emocional, né? E eu sei bem como é. Inclusive, eu sou um dos maiores defensores do bem-estar no trabalho. Nas minhas gestões, elas sempre foram pautadas dando esse equilíbrio e esse conforto para a pessoa exercer a sua tarefa ali. Então, assim, é um assunto que me encanta e já peguei dentro das redações, né, que eu vivi situações assim, inúmeras, desde o transtorno de ordem alimentar, depressão. Eu tive um caso lá, eu não me lembro agora da doença, que é uma das mais incapacitantes, que leva-se a um alto índice de suicídio, inclusive.
É o borderline. Sim. Borderline, síndrome de borderline, se não me engano, né? Que também é muito complicado. E como gestor, assim, eu sempre tentava ali fazer o melhor que eu podia para poder apagar esses incêndios. Mas, como você disse, eles já chegavam a mim numa situação muito... Que já não tinha que fazer preventivamente. Né? Ou seja, já tinha estourado, você estava ali só para trabalhar e fazer com que a vida daquela pessoa dentro da empresa fosse a mais confortável possível, né? E por isso a prevenção é tão importante, né? E Rafa, eu te pergunto até, e você como liderança, né? Que respaldo você tinha e conhecimento para dar conta disso também, né? Sim. Então, assim, é isso que a gente quer chamar atenção, né? Muito mais do que levar uma açãozinha de vamos falar um pouquinho sobre a importância da meditação e respirar, é fazer isso de uma forma sustentável dentro da empresa. Eu falo que, assim, uma das primeiras coisas que eu notei quando eu comecei a trabalhar com os projetos de promoção à saúde, a gente pega os índices de ASO, né, que são os exames médicos ocupacionais, as pessoas se declaram lá sedentárias, as pessoas se declaram diabéticas, enfim. E aí a gente ia vendo os índices e fazia programa lá de informação sobre diabetes, informação da importância da atividade física. Aí você repetiu o ASO, outro ano continuava tudo igual. Aí você fala, gente, falta informação? Não. A gente está dando informação. Poxa, não tem plano de saúde? Tem. Hoje em dia tem até, não sei se eu posso falar nome, mas você tem, por exemplo, um valezinho, o Gympass. Você tem até Gympass de benefício na empresa, porque o cara não vai na academia e cuida da saúde. E é esse o ponto que a Vivani quer trabalhar. A gente entende que para acontecer, de fato, uma mudança dentro da empresa, a gente precisa tocar o colaborador para ele entender que a mudança é nele. Então, assim, ninguém vai poder, eu falo isso hoje, né? Ninguém pode escovar seus dentes por você, né? Quem tem que fazer isso é o cara, ele tem que ter esse despertar. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, às vezes, não falta recurso da empresa, não falta informação da empresa, mas falta a gente fazer esse cara perceber que ele precisa começar a cuidar e tomar rédea da saúde dele preventivamente. E aí, como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem uma série de vivências e programas que desafiam você a sair da zona de conforto e começar a fazer acontecer. Né? E é muito legal, a gente tem feedbacks maravilhosos. Só que, de novo, não é uma coisa que dá para você ir lá um dia fazer uma palestra e ir embora e acabou. Não é assim que a gente vai resolver. Né? É um programa que, para ser sustentável, tem que ser constante. Né? Então, assim, tem informação, tem recurso, tem vivência, tem especialista dando suporte o tempo todo. Então, é uma jornada, né? Então, acho que o nosso grande desafio hoje é mostrar para as empresas, primeiro, né, que ela precisa investir no colaborador dela, porque é uma parceria, é um ganha-ganha, né? Então, assim, eu preciso desse colaborador bem para ele ser muito produtivo, feliz nesse ambiente de trabalho. Por outro lado, não adianta eu falar para ele, tô aqui, vai lá na academia e se cuida. Os gestores precisam ser exemplo, né? Os líderes precisam entender que não adianta ele falar para o cara, vai lá fazer o programinha de alongamento, enquanto eu fico aqui respondendo e-mail. O líder é o primeiro que tem que estar lá fazendo alongamento, parando 10 minutinhos para alongar também. Né? Então, assim, é uma mudança cultural até. Aquela velha história, né? Você pode jogar o videogame ali, mas se eu te pegar na sala. Exato. Isso acontece. Pegando o gancho aqui, Cíntia, primeiro uma pergunta e o Rafa vai ajudar a responder. Pega o nosso colaborador, o nosso amigo Wash, né? O que você acha, Rafa? Ele está ansioso antes do evento, pós o evento, durante o evento ou durante o ano todo? Tiago, o que você acha, hein? O que você acha? Esse acho que é um recado direto para o Wash, hein? Estou sem microfone, mas eu vou editar isso só. Eu vou dublando aqui. Antes. Se a Cíntia conheceu o Wash, eu queria saber se ele tinha salvação. O que você acha, Raul? Eu acho que é o ano inteiro. Eu acho que não tem salvação mais. Eu acho que no caso dele tem que ser abduzido, voltar ali para um planeta diferente, aprender novas regras aí de uma outra civilização e voltar. É isso. Mas brincadeiras à parte, eu peguei o gancho. Um abraço, viu, cara? Gostamos muito de você, viu? Eu peguei o gancho aqui exatamente para conectar, e esse é o motivo pelo qual eu trouxe a Cíntia, porque a gente, principalmente quando está trabalhando conteúdo de neuro, a gente diz, vamos pegar o exemplo novamente, você não precisa falar hoje para uma pessoa que ela precisa fazer exercício para diminuir o exame, eu sou ruim com nomes de exame, triglicerídeos. Ou então você não precisa explicar para a pessoa que tabagismo faz mal.
né? Mas o cérebro tem mecanismos de recompensa de curto prazo e não estão conectados com essas questões de saúde. E aí, Cíntia, eu sei que você trabalha com diversos pilares. Às vezes a pessoa entrou no sedentarismo porque ela está com o mood que toda a área financeira dela, as finanças pessoais estão desorganizadas. E isso tem a ver com a saúde. Então, fala um pouquinho para a gente quais são todos esses pilares, como é que vocês trabalham isso de maneira integral, o que são eles e como é que vocês lidam com isso. E como é que vocês fazem esse diagnóstico para compreender, sabendo que os seres humanos são diferentes e não adianta você ir com uma comunicação mais coletiva, mais abrangente, que às vezes você não toca esse indivíduo. Como é que é lidar com isso com empresas que são grandes, que são corporações nas quais a gente tem a cultura de trabalhar? Adorei a pergunta, obrigada. A gente acredita muito, né, até, de novo, né, pelo histórico que eu trago da saúde, pela vivência que a gente tem de SUS, porque eu falo, a política pública de saúde é maravilhosa, gente. E assim, eu escuto, eu falo, né, e quando eu trabalhava no SUS, a gente não tinha recurso. Sim. Hoje, dentro das empresas, você tem todo aquele conhecimento do que funciona com um recurso, né? Então, primeiro, as pessoas são seres que a gente fala integrais. A vida da gente, como vocês conhecem bem em consultoria, e eu sei que diversas pessoas que frequentam coaches e terapias já viram aquela ferramenta que é a roda da vida. A vida da gente é uma roda, realmente. É a história de que tem sempre vários pratinhos para você balançar o tempo todo, né? E esses pratinhos, eu só preciso manter eles balançando. Tem hora, naturalmente, que eu vou estar com foco numa coisa, tem hora que eu vou estar com foco em outra, mas eu não posso deixar de lado nenhum. E quais são esses pilares, então? Hoje a gente acredita, né, a Organização Mundial da Saúde preconiza 3 saúdes como o que é estar saudável e com bem-estar de forma geral, que são saúde física, emocional e social, né? Então, saúde física, a gente está falando de sono, de alimentação, de todas da atividade física, da sua máquina física mesmo, né? Que, aliás, isso é um conceito que a gente leva muito nas empresas. O seu corpo, que você está levando hoje aqui, Rogério, é o mesmo desde que você nasceu. Você não vai mudar de corpo, essa máquina vai te acompanhar, não é que nem um carro que você troca. E como é que você cuida dele? Que combustível você põe para dentro? Então, a gente leva essa reflexão. Você vai envelhecer com esse corpo. Então, não adianta chegar lá e pensar, puxa, eu devia ter feito exercício, né? Que agora eu não consigo me mexer. Então, esse é o olhar que a gente leva em relação à saúde física. Saúde emocional, nossa, né? Toda a questão de inteligência emocional, regulação de humor, das emoções, tudo isso, né? Que hoje, cá entre nós, o Brasil, até ouvi ontem uma expressão que eu gostei do analfabetismo emocional. Muitas vezes a gente cresce sem nem saber nomear o que a gente sente, porque é feio, não pode mostrar, fica quieto, e as pessoas crescem assim. Você sabe que em treinamentos que a gente dá, né, com o tema comunicação não violenta, um dos assuntos ali abordados é justamente a expressão de sentimentos, né, de emoções. Como as pessoas, né, podem e devem fazer isso. Inclusive tem um livro que é a base para todo esse estudo da comunicação não violenta. E quando eu aplico isso com pessoas, é muito engraçado que muitas pessoas não sabem descrever os sentimentos para poder se expressar, para poder ter melhor compreensão do outro lado ali. Isso realmente demonstra certa, talvez, imaturidade do ponto de vista emocional. Tá dentro disso que você está me trazendo? É exatamente isso. Não é que a pessoa não sente, não é que a pessoa simplesmente ela não consegue nomear, né? Ela não consegue descrever o que ela está sentindo. Até porque isso é um assunto longo para a gente falar, mas a gente está falando aqui de autoconhecimento. E as pessoas não se conhecem e não percebem quais são os seus gatilhos, quais são os seus vícios de linguagem, quais são as suas dificuldades em relação, inclusive, a expressar sentimentos e sensações. E tem a ver com questões culturais também, né, Cíntia? Você pega, por exemplo, a gente tem um histórico carregado de uma cultura machista, onde o menino, né, caía da bicicleta, chorava, o pai falava, levanta, homem não chora. Né? A menina poderia chorar, o menino não. Sim. E isso vem carregado na cultura, ainda tem vieses a respeito. Por mais que já esteja se falando abertamente sobre isso, esteja se incentivando, né?
com que, na verdade, isso seja colocado para fora, ou seja, ter consciência, uma metaconsciência, pensar no que está sentindo, ainda é difícil, porque está enraizado, né? Sim, e até, né, a gente falou aqui em algum momento, quando a gente fala de índices de suicídio altíssimos e cada vez maiores, tem a ver com isso. Eu não posso falar do que eu sinto, eu não posso pedir ajuda, né? Então a gente leva e desfaz esse tabu no ambiente corporativo. Né? Então, assim, é importante cada vez mais haver espaço para isso. E eu sei que vocês falam disso, porque eu já participei, a questão da segurança psicológica, tá? Tudo né, perspassa por isso, porque você dá a oportunidade da pessoa se sentir à vontade de falar. Pode ser que ela não se sinta no ambiente corporativo, mas ela vai saber que é preciso falar, que ela tem alternativas como, às vezes, uma assistente social ou o psicólogo do plano de saúde. Não precisa ser o chefe, mas com o colega de trabalho, enfim, mas é oportunizar, né? Então, voltando aos pilares, e aí o terceiro e último pilar que a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, traz, é a saúde social. E, aliás, existem pesquisas que as pessoas envelhecem e vivem mais tempo quando têm bons relacionamentos sociais. Isso é uma pesquisa muito legal da Harvard, né, que a doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma geriatra que eu adoro e acompanho do HC, ela fala da importância dos bons relacionamentos. Então, a pandemia, né, trouxe muito isso à mesa, né, de como impactou, mas a gente criou ferramentas, né, a gente usou o virtual para manter o contato. O importante é ter bons relacionamentos. E aí, como a Vivane enxerga, então, o complemento a essas três saúdes? A gente entende que existe também a saúde profissional, porque sim, a gente precisa estar feliz naquilo que a gente faz, tem que ver conexão do nosso propósito de vida com o propósito da empresa, com os valores, que eu sei que isso vocês abordam de uma maneira bem aprofundada, mas a gente fala no sentido sempre do trazer para a responsabilidade da pessoa. Você está buscando ferramentas para se desenvolver? Né? Você está buscando entender melhor quais são seus valores, suas crenças e a relação disso com o local que você trabalha hoje? Né? Então, a saúde profissional é algo que a gente precisa olhar também. A saúde financeira, como você falou, Rogério, é assim, a gente teve numa empresa, por exemplo, dados de acidentes de trabalho, porque o cara estava endividado, com a cabeça na lua, não falava nem com a família a respeito e se endividando cada vez mais. Então, no nosso projeto, a gente tem educação financeira, a gente tem o diálogo sobre isso, né? Para quê? Para mostrar que, sim, não tem como não interferir no seu bem-estar a questão financeira, né? Então, preciso olhar para isso. E, claro, sempre que possível, de maneira preventiva. Outra saúde que a gente também fala bastante é a saúde cognitiva. E por quê? Né? A ISO 45001 traz como um dos aspectos que são a empresa precisa comprovar que traz práticas de saúde cognitiva. Que, de forma geral, se você pensar em saúde mental, e vocês viram que eu usei o termo emocional e foi de propósito, porque dentro de mental você podia segmentar em emoção e mente, que é raciocínio, cognição mesmo, certo. Memória, imaginação. Então, hoje a gente separa para falar mesmo, para explicar por que a gente está separando, né? Porque aqui a gente está falando do cérebro, de funcionamento mecânico, né? E de estímulos, enfim, que é super importante, né? Desenvolvimento cognitivo, né? Memória, atenção, enfim, precisa ser falado realmente como mais uma ginástica, além do corpo, a da mente. Certo? E, por fim, a última saúde é a saúde espiritual. Né? Cada vez mais a gente tem comprovação, e são pesquisas que apontam isso, que a fé cura. Né? E a fé aqui, eu não estou falando de religião. Sim. Eu estou falando na crença que você tem, na fé que você tem em você, no outro, no negócio, no mundo. No universo, o que quer que seja. Exato, a conexão com seus valores, é o seu eu divino ou é um Deus que você acredita, mas isso de fato tem um impacto nesse seu equilíbrio. Então, olhando para todas essas 7 saúdes, a gente tem então um perfil emocional que a pessoa se autoavalia,
né? Tudo baseado nos protocolos da própria Organização Mundial da Saúde de qualidade de vida e outros protocolos que existem mesmo da psicologia. A gente fez um apanhado, né, com uma neuropsicóloga, inclusive, que é a Priscila Ramos, que você também conhece. A Priscila nos ajudou a construir esse protocolo e hoje a pessoa se avalia. Então, a gente tem uma fotografia tanto da pessoa como da empresa, de maneira anônima, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente pode entregar para a empresa um cenário. Olha, onde é que os seus colaboradores estão sentindo que a coisa está pegando? E o protocolo são perguntas simples, de muito ou pouco, né? Você vai avaliando uma escala ali. E no final você tem um cenário muito legal que você vai saber, por exemplo, olha, o pessoal está com problema de saúde física e o principal é sono. A gente consegue olhar minuciosamente para isso. Então, com esse cenário em mãos, a gente consegue fazer planejamento de ações, pensar em atividades mais assertivas para esse público. E o melhor, né? Você tem um KPI aí. Você pode olhar daqui a um tempo se teve evolução, se não, o que está pegando ainda, se mudou, se a ação foi efetiva ou não, que é muito legal também, né? Muito bom. Agora, falando um pouquinho sobre a questão da liderança, né? A gente sabe que o melhor seria a prevenção, né? O melhor dos mundos, mas isso nem sempre acontece. As pessoas já chegam ali doentes, né, nas empresas, e muitas delas, a gente até brinca, né, que se nós soubéssemos mais sobre as pessoas, nós ficaríamos impressionados no número de gente que tem algum problema de ordem emocional. Isso, para mim, é um fato. Agora, o papel da liderança dentro das empresas, né? Nós tratamos aqui nesse desenvolvimento de liderança. Quanto isso pode contribuir para amenizar esse, digamos, sofrimento ou potencializar isso? Pois é, né? E isso esbarra de novo na segurança psicológica, né? O quanto você pode possibilitar que as pessoas se aproximem, fiquem à vontade de trazer o que estão passando, e o quanto você pode também bloquear, e aí a coisa pode virar um estresse dentro do ambiente de trabalho que ninguém consegue nem dialogar com ninguém, né? De fato, eu acho que para empresas que querem começar por algum lugar, eu sempre começaria pelas lideranças, porque eu acho que a liderança é alguém que, se estiver bem, né, e se ela estiver acolhida, e se ela entender que essa é uma visão que a empresa legitima como algo importante, ela vai cascatear isso. Né? Então, eu acho que o que é muito legal na Vivani é que assim, a empresa não precisa ter um setor de saúde, uma psicóloga, porque é diferente também do papel de uma psicóloga organizacional, não é isso que a gente faz. Né? Eu até brinco, eu falo, não dou consultoria, não dou treinamento e desenvolvimento. Né? A Vivani está proporcionando soluções em bem-estar. Então, qual que é a nossa ideia? Levar especialistas em saúde, que são terapeutas formados, pós-graduados em diferentes especialidades, que estão aptos a ser uma espécie de coaching em saúde para esse time. E assim, rola uma identificação, porque daí quando a liderança começa a conversar um pouquinho sobre o que está passando, você começa a ver que o seu colega também passa e que está difícil para o funcionário dele também, que ele não está sabendo como lidar. E aí vem os nossos especialistas e te acolhem e te fazem olhar para aquilo de uma maneira diferente, proporcionando saídas, né, para trazer essas pessoas para essa sensação de bem-estar e, de novo, né, para assumir que a responsabilidade, acima de tudo, é dela mesma. Né? Que a empresa está ali, vai ser sua parceira, vai te ajudar no processo. Mas, de novo, né, quem vai estar lá lidando e resolvendo a situação é você. E aí você precisa estar com a liderança do seu lado nessa hora. Né? Eu imagino que não deve ser fácil também você conseguir atrair essas pessoas. Né? Eu trabalhei na área da saúde durante 1 ano, numa Santa Casa, e a gente tinha um problema lá que era clássico. Né? Nós tínhamos lá a psicóloga organizacional, só que as pessoas elas tinham muito receio de conversar, de tratar com aquela psicóloga interna, porque na visão deles ela era uma porta-voz do RH para mostrar que a pessoa era uma pessoa, entre aspas, problemática. Então as pessoas não queriam revelar esse tipo de situação, queriam que isso fosse velado. Como é que vocês fazem isso nas empresas? Tem ainda uma certa resistência das pessoas? Falar, opa, peraí, vocês estão vindo para cá, mas se eu falar alguma coisa sobre minha vida, isso o meu chefe vai ficar sabendo e tal? Rafa, totalmente. E é muito legal porque, assim, por mais que você tenha um RH muito ativo,
A gente percebe nitidamente que tem coisas que só chegam para a gente, né, e não vão chegar para esse RH nunca. Porque é isso, né? É o RH da sua empresa. Né? E hoje, infelizmente, de novo, é uma cultura. Mas a gente fala, né, dá para você tirar os meus problemas pessoais, eu deixo da porta para fora, agora eu vou trabalhar. Existe até um documentário que se chama Ruptura, que fala um pouquinho sobre isso, eu recomendo, já estou me adiantando. Ótimo. Que é muito legal, que é isso, o cara, ele separa o eu pessoal, que é do eu profissional. Então, ele não deixa um interferir na vida do outro. Gente, isso é surreal, não existe. É o que eu estava falando agora. O cara com a dívida, é claro que ele vai ficar pensando naquilo enquanto ele está trabalhando. Então, nada melhor do que oferecer espaço de escuta. E por isso que eu acho que é tão efetivo contratar uma empresa de fora, com terapeutas, para fazer isso. Porque se de fato você quer acolher essas pessoas e ajudá-las a resolver, infelizmente, elas não vão fazer isso com o seu RH. Porque quer queira, quer não, ela vai sentir que, olha, abri e agora eu vou ser perseguido por isso. Exato. Por mais que não seja a intenção da empresa. Mas é uma verdade. Agora, a ponto de que estou vindo aqui um profissional de fora, é um terapeuta, ele entende o que eu estou passando, me acolheu. E você sabe que esse terapeuta vai direcionar esse cara. E a gente faz muito isso, até com os recursos da própria empresa. Tem empresa que oferece terapia, tem empresa que oferece educador físico para fazer um treino. Ele vai te encaminhar, vai lá no plano de saúde, segue esse cara aqui, vai e tal. Você faz uma espécie de um coach mesmo. E aí a coisa realmente flui. Porque, claro que é sempre bom ter a parceria da empresa, mas não dá para negar, gente, que ainda há um preconceito em relação a isso da própria pessoa que é o colaborador, né? Autorresponsabilização é a chave, né, para isso tudo. Você sabe, até aproveitando aqui para contar uma passagem, né, sobre tá falando sobre questão de liderança, eu tive um caso uma vez de um colaborador, né, que estava com problemas pessoais e tudo mais, tinha tido ali algumas crises de pânico e tal, e me procurou. Falou, cara, Rafa, não tô legal, tô tendo essas crises de pânico, eu tô com minha vida pessoal toda bagunçada, tive que inclusive parar o carro no meio da estrada outro dia ali com uma sudorese, uma coisa ali, achei que ia ter um piripaque, encostei o carro na estrada para passar mal e queria te pedir para dar uma desacelerada aqui, eu não sei se eu me afasto, eu não sei se eu faço um serviço mais tranquilo e tal. Eu falei, bicho, vamos conversar. Bom, primeira situação aqui, o que você pretende fazer? Você quer de fato se afastar? Porque para mim, tranquilo, quero que você bem, quero que você se cuide, tá? Lembrando que não tinha nada a ver com o trabalho, que nosso trabalho era muito light, muito tranquilo e tal, mas eram problemas pessoais de fato. Ou você quer continuar aqui na empresa numa tarefa um pouquinho mais tranquila? Eu falei, bicho, acho que se eu ficar fora vai ser pior, eu quero continuar aqui, mas eu não quero sair, né? Não quero pegar aí muita coisa de jornal, muita coisa e tal. Eu falei, tá, mas aí tem uma questão que são os colegas, né? Como é que você pretende colocar isso para os colegas? Porque eu vou ter que te colocar numa outra posição do nada, né? E a gente precisa avisar as pessoas e dar um motivo para elas. A gente vai tentar ali contornar a situação ou você quer de fato falar para as pessoas o que está acontecendo? Falou, não sei, o que você acha? Falou, olha, como eu já tive esse problema, e já muitas vezes, quando eu tive no comecinho das minhas crises em 2011, né, foi um período de início, passava mal, corria para o camarim, ficava passando mal, passou pânico, e apresentava o jornal. Olha que situação. Nossa. Escondia do meu chefe, escondia de todo mundo, porque para não ser, que fraquinho, que cara descontrolado e tal. Eu falei, gostaria muito naquela época de ter sido acolhido pela equipe, por todo mundo, ter esse tipo de situação como algo normal. O que você acha da gente abrir para a galera? Mas fica a tua vontade aí. Falou, bicho, vamos tentar, vamos fazer. Vamos fazer isso aí. Então eu chamei a galera, dei ali uma mini palestra sobre, né, doenças emocionais, porque eu sei muita coisa a respeito disso, né, não como vocês especialistas. Expliquei a situação, me coloquei dentro dessa situação também, nesse contexto, e falei o que o colega estava passando. E pedi para que todos o acolhessem, porque ele ia ficar nesse período numa função um pouco mais light até que ele se recuperasse. Cara, a galera abraçou a causa de uma forma, ele se sentiu acolhido, ele ficou ali fazendo e tal, até que chegou um momento e falou, eu não aguento mais ficar aqui parado, eu preciso trabalhar mais. Os problemas foram ali se resolvendo, ele procurou terapia, procurou lá uma psiquiatria, resolveu o problema e não teve aquela situação que envolveu um afastamento, ou seja, bingo, foi uma situação de sucesso ali. E aí eu fico pensando assim, sabe, no papel da liderança, o quanto esse acolhimento é importante, o quanto seria bom, né, as pessoas terem isso abertamente discutido nas empresas, né, que as doenças não fossem algo que precisassem estar sempre ali
por debaixo do pano, né? E é o que acontece, né? Isso também vai ao encontro de algo que vocês falam aqui na MH, porque eu também já participei de treinamentos que vocês falaram disso. A questão da vulnerabilidade, né? Da liderança se colocar como alguém vulnerável também. Alguém que também está passando por dificuldade, que já pirou, que já teve dificuldade, já não soube o que fazer alguma vez. Então, quando você traz para esse universo, já é diferente. Você já mostra uma empatia e você se coloca como alguém que também está suscetível a passar por aquilo que ele está passando. Sim. E aí a chance de sucesso é muito maior. Então, trabalhar com as lideranças, eu costumo dizer assim, né? Tira a capa de herói, põe para lavar um pouquinho, você não é herói. Agora você é um ser humano como eu. Despir um pouco, né, desse modelo de eu tô em cima, você está embaixo, hierarquia. Não, estamos juntos. E o que você fez foi isso. Né? Intuitivamente você arrasou no caminho. Deu e é muito exatamente certo. isso. Foi muito legal. Esse é um case que eu tenho para a vida, assim, que, olha, funciona. E a equipe, né, acabou abraçando a causa, né? Isso é muito legal. O que eu percebo muito, assim, de novo, voltando para a autorresponsabilidade, tem casos, claro, que a gente vai conseguir simplesmente mostrar o direcionamento. Você precisa, que nem eu estou falando, né? Vem o seu diagnóstico lá. Saúde financeira, procura um educador financeiro, tal. Tem gente que às vezes está num pré-burnout já, que já está precisando de acompanhamento. Aí não é simplesmente a gente colocar num programinha e deixar lá o cara se resolver. Não é isso, não. Aí a gente precisa de mais atenção, de mais follow-up. Então, isso também é legal a gente saber, né? Quando eu falo que existe o farol vermelho, amarelo e verde. A maioria das pessoas está no amarelo. Né? Nesse mundo corporativo, prazos e tudo mais, enfim. Mas quando já está no vermelho, às vezes você precisa um pouco mais. Você precisa pegar na mão e ajudar ela nos primeiros passos, para depois você soltar e falar, agora vai sozinho. Né? Isso também é importante. Bom, estamos chegando nos finalmente, né? E como sempre, com vontade de continuar o podcast, a gente vai ter que rever esses conceitos aí. Como diz o meu amigo jornalista aqui do lado, o tempo... O tempo ruge, não é urge, tá? Não é erro de português, não. Ruge. É ruge. O tempo está sempre rugindo aqui. Você já deu ali um spoiler, né, sobre algo que você indicaria para as pessoas consumirem, mas, enfim, tem alguma outra leitura, série, vídeo, coisas que as pessoas podem procurar para se aprofundarem mais na questão do bem-estar, ou então alguma coisa que não tenha nada a ver com isso, mas que para você é importante, é marcante, que para a gente vale também, né, Rogério? É isso aí. Eu digo que uma coisa que foi marcante para mim por conta dessa questão da autorreflexão. Então, assim, eu recomendo, independente de que área você atua, independente de qual é o segmento, né, que você trabalha, busque autoconhecimento. Né? Você se conhecer, você saber o que te faz bem, é o pontapé inicial para uma vida de equilíbrio. Então, parar de esperar as férias do fim do ano para ser feliz, né? Esperar de parar aquela coisa do tenho que esperar o fim de semana para fazer acontecer. Então, os programas que a gente desenvolve estão sempre muito voltados a viver o dia a dia de equilíbrio, dentro das condições que a gente tem, né? Com filho para cuidar, com meta para cumprir, etc. Então, nesse caminho, tem um programa de meditação que foi indicação do Rogério para mim, que foi marcante para a minha vida, que são os 21 dias de meditação do Deepak Chopra. E cada dia é coisa de 5 a 15 minutos que você dedica, mas ele te provoca a refletir você com você mesmo, dentro do seu universo, e fazer anotações, e é algo que realmente, para mim, é um bom início de jornada para quem está a fim de trazer esse equilíbrio para o seu dia a dia. Então, fica aí minha dica e bora fazer acontecer mesmo. E até fazendo um jabazinho da firma, né, Rafa? Sim. A gente vai entrar com o curso de neuro mais uma vez, a gente tem o curso 1 a 2 vezes por ano. Esse ano vai ser em março, certo? Dia 18 e 24 de março. Não, dia 11 e 18 de março. 11 e 18 de março. 11 e 18 de março. Tomara que você esteja assistindo ou ouvindo esse podcast antes dessa data. E a gente fez uma adaptação desse modelo que a Cíntia acabou de comentar para praticar o conteúdo de neuro durante 21 dias. Não que 21 seja um número mágico, pessoal, mas é exatamente para você ter tempo para exercer o hábito.
e identificar prazeres nessa jornada. Por isso que não adianta assistir a um curso ou ver uma palestra ou um vídeo e achar que no dia seguinte está resolvido. Tem que praticar. E precisa ser uma prática deliberada, consciente, até que ela entre no piloto automático. Por isso que essa sugestão da Cíntia vale a pena testar. Foi muito legal para mim também. Eu curti essa jornada durante a pandemia. Foi muito legal. Muito bem. E, como tradicionalmente acontece, nosso final aqui, feito por Rogério Babler. Nossa... Pode fazer às vezes você. Tá bom, então. Estou aqui agora me sentindo aqui. Fui promovido ao entrevistador final aqui do nosso podcast. A gente sempre termina com nossos colegas entrevistados com a seguinte pergunta. Nosso slogan é gente para negócios. Então, para você, na sua visão, dentro da sua área de conhecimento, o que é gente para negócios? É gente. Né? São pessoas que estão aí no mundo e que precisam, como todos nós, né, crescer, evoluir, viver bem e que a gente possa, né, contribuir de alguma forma nesse crescimento dessas pessoas que estão aí para o mundo para entregar os melhores serviços, os melhores produtos e os melhores seres humanos para o mundo. Muito bem. Antes de encerrar, quer deixar seus contatos da empresa? Sim, então a Vivani está no Instagram, @VivaniSoluções. Também tem a página na internet, tudo vivanisoluções.com.br e fica aqui à disposição para qualquer contato, para a gente desenhar alguma coisa juntos, porque tudo na Vivani é muito personalizado, então a gente precisa bater um papo. Muito bem, essa foi a Cíntia Babler, ela que é a diretora da Vivani Soluções em Bem-Estar. Obrigado pela sua presença, Rogério. Obrigado. Obrigado, Cíntia. Foi ótimo o papo. E continuem nos seguindo aqui nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem nosso Face, tudo ali MH Consult. E você já sabe que pode conferir não só esse daqui, como todos os outros episódios das 2 temporadas no nosso YouTube e também no Spotify. Então, até a próxima. Até.